Muito obrigado. Depois de ouvirmos o professor Adriano Moreira sobre um tema tão pertinente, obviamente, que ficamos, sobretudo, desejosos de refletir e pensar sobre tudo aquilo que aqui nos foi dito. Procurarei ser absolutamente estrito no tempo, até porque já disse ao professor Viriato Sormelho Marques que imediatamente tenho que sair porque há uma reunião urgente para que fui convocado. Os alunos e os discípulos do padre Manuel Antunes lembram-se bem, já aqui foi invocado pela senhora deputada Edith Estrela, do auditório da Faculdade de Letras de Lisboa, completamente cheio, plenamente disponível para ouvir o padre Manuel Antunes como paradigma da sabedoria pura. E isso era admirável numa escola em que o seu exemplo era uma exceção, graças ao oportuno convite para exercer funções docentes na faculdade do professor Vitorino Nemésio. A figura frágil do mestre contrastava com a segurança no desfiar dos conhecimentos, dos tempos, das épocas, dos autores e das suas obras. Maria Lourdes Belchior lembrou este homem de muitos saberes e rigorosos dizeres, que muito viu porque pensou e muito sentiu porque muito sofreu. A cultura clássica era, sobretudo, a oportunidade para tomar contacto com a essência do conhecimento. A propósito de T.S. Eliot, referia-se a um humanismo nascido do seio da vida e da cultura dos tempos modernos em crise, por contraponto à degenerescência em arrivismo e mera expressão quantitativa. E era essa interrogação sobre as raízes e sobre a essência dos problemas que atraía aquela multidão de ouvintes interessados. E assim se entendia, como uma atitude humanista pressupunha a compreensão da memória do tempo e uma tomada de consciência da complexidade. E essa memória obrigava a ligar a tradição, enquanto transmissão e herança, com a contemporaneidade que se preocupa com as bases de um futuro de justiça e de verdade. Em lugar de uma tradição repetitiva e esclerosada e de uma tradição objeto da curiosidade erudita, tornar-se-ia essencial encarar a tradição como atualização do outrora no agora, que é diálogo dos vivos com os grandes mortos-vivos, prolongamento da sua experiência e que é consciência do seu saber. Daí a paixão do padre Manuel Antunes pelos clássicos, os grandes mortos-vivos, que para Eliot implicaria o culto da maturidade de uma língua, de uma civilização, de um espírito, implicando, além da perfeição do estilo comum, a história e a consciência da história, de uma história mais ampla que a simples história paroquial, na expressão de Toynbee, citada exatamente pelo padre Manuel Antunes, nos 2 volumes da obra completa, respeitantes exatamente à política internacional a que o professor Adriano Moreira acaba de fazer a referência. E assim, o mestre jesuíta recordava os belíssimos versos do poeta anglo-americano em Four Quartets, o tempo passado e o tempo futuro, aquilo que poderia ter sido e aquilo que foi, tendem para um único fim que está sempre presente. Afinal, ser consciente é não estar no tempo, como o professor fazia compreendê-lo, procurando não se deixar iludir pelo curtíssimo prazo. E assim se entende
o apego do padre Manuel Antunes à história, ao seu espírito, que Henri de Lubac, o celebrado teólogo, encontrava na grande mensagem de Orígenes. Werner Jäger, autor de Paideia, era referencial. Longe de qualquer repetição, o que o padre Antunes fazia era abrir caminhos para a leitura dos clássicos. Não apenas os antigos, mas os que de todas as épocas, aqueles que se foram singularizando na maturidade do saber, do exemplo, da experiência, da aprendizagem. Não esquecemos o que nos disse sobre o estar especialmente grato ao grande clássico Tedesco, por, através dos seus livros, lhe ter indicado um fio de Ariana no vasto labirinto da cultura grega. A arete como ideal da perfeição humana, por lhe ter feito ver um Aristóteles mais real e menos abstrato, por lhe ter apontado a direção das fontes do neoplatonismo e por, mais recentemente, o ter orientado no sentido do humanismo cristão dos primeiros séculos. Falo do elogio do padre Manuel Antunes ao mestre Werner Jäger. E é comovente lembrarmos de quantos estudantes se cotizavam para partilhar e usufruir a leitura de obras que ultrapassavam as suas posses, mas que eram indicadas pelo mestre como caminho para o melhor conhecimento. Mas o padre Manuel Antunes, na casa da rua Maestro António Taborda, rodeado de livros de uma biblioteca preciosa, nunca se distanciava do mundo e da vida, como se ela fosse uma muralha. O que se encontrava era a abertura, disponibilidade e conhecimento que lhe permitia melhor descobrir a humanidade. E saúdo especialmente o padre António Trigueiros, atual diretor da Brutéria, uma vez que a cada passo, quando entramos naquela casa, lembramos essa extraordinária memória. A cultura viva, como tradição e diálogo, como especialização e interdisciplinaridade, era a marca que distinguia o seu magistério. De facto, importa cuidar do conhecimento e do método. Muito conhecimento se perde na informação, muita sabedoria se perde no conhecimento, na expressão de Eliot. Sem tradição, haveria o risco de infantilismo e do primarismo. Sem diálogo, haveria a tentação da sofística labiríntica e obsessiva, do hermetismo sem janelas, do mutismo sem possibilidades de comunicação. O padre Manuel Antunes era um combatente ativo dessa perspectiva fechada e abria janelas, abria horizontes. Sem especialização, cair-se-ia nas generalidades inócuas e nas afirmações sem fundamento. Sem interdisciplinaridade, haveria o risco de as árvores impedirem a visão da floresta. Como pedagogo que sempre foi, na cátedra universitária ou nas páginas da revista Brutéria, com dezenas, centenas de pseudónimos, o padre Manuel Antunes admirava o modo de cultivar o pensamento e a crítica pelos educadores. Admirou por isso António Sérgio, um pedagogo, diz ele, que se propôs a ensinar a pensar em voz alta, a olhar para os problemas e as coisas com idealidade e lisura, com olhos despreconcebidos e com amor à verdade, que era a sua versão do spinoziano amor intellectualis Dei, por ele com tanto gosto e tanta frequência citado. Dona Luísa Sérgio, mulher do ensaísta, foi o elo que ligou o padre Antunes e António Sérgio.
da travessa do Moinho de Vento à porta da Rua da Lapa, onde o padre Manuel Antunes celebrava, gerou-se uma amizade. Entre ele, o agnóstico, e o sacerdote católico havia muito naturalmente divergência, mas a relação foi sempre irénica, nunca polémica, franca, nunca reservada, respeitadora, nunca impositiva. O jesuíta admirava a nobre e lucidíssima figura, até porque era o contrário do erudito que se afunda em fichas e morre em citações, tanto quanto se situava nos antípodas do isolamento ebúrneo. E quais os seus amores? O amor das ideias, na sua pureza diáfana e intemporal, e o amor das pedras vivas do edifício social, que são os homens de carne e osso. Assim, animava uma consciência vigilante de sentinela nas fronteiras do espírito. Por isso, já quase no crepúsculo da vida, revela o jesuíta, viu exultar de alegria e júbilo quando João XXIII publicou a encíclica Pacem in Terris. Era uma linguagem que ele, Sérgio, compreendia e era um conteúdo que ele aceitava. Já foi aqui dito, já foi aqui citado. Sofia de Melbrenner disse melhor que ninguém: havia uma coisa extraordinária no padre Antunes, uma ligação entre a cultura e a vida. Eu penso que isso lhe era dado em grande parte pelo facto de ser padre. Ele nunca se revelou um homem escolar. Qualquer homem com o seu grau de erudição e inteligência, capacidade intelectual que ele tinha, corria sempre o perigo de esterilizar humanamente num pensamento abstrato e meramente teórico. E João Bernardo da Costa lembrava como o sacerdote acompanhou o grupo de católicos inconformistas, António Alçada Batista e os seus amigos, que aqui foi invocado na mensagem sentida de Edgar Morin, nos tempos do célebre pacto, tendo visto na sua atitude um sinal de Deus e de caminhos futuros, ou de caminhos do futuro, tendo ainda sido um dos membros da Comissão Portuguesa do Congresso para a Liberdade da Cultura, estando em combates muito difíceis nos anos 60 e 70, sendo pioneiro e profeta antes dessa revolução que ele analisou melhor do que ninguém nesse livrinho sublime a que chamou Repensar Portugal. Muito obrigado.